Boa tarde a todos. Mais um encontro, reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Sejamos agradecidos pela oportunidade da vida, do lar e da família. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo Bem-aventurados os puros de coração. Instruções dos Espíritos, deixai vir a mim os pequeninos. O Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, que eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso de tamanha virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cura? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer? A todos os instantes de vossa vida direis: meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porque é para o meu bem. Eu o sei, que a tua mão pesa sobre mim. Se te agrada, Senhor, apiedar-te de tua frágil criatura, dar-lhe o coração as alegrias puras, bendito sejas também. Mas faze que o meu amor divino não se amorteça na sua alma, e que incessantemente suba aos teus pés a sua prece de gratidão. Se tiverdes amor, tendes tudo o que mais se pode desejar na terra, pois tereis a pérola sublime, que nem as mais diversas circunstâncias, nem os malefícios do que vos odeiam e perseguem, poderão arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro onde nem a traça nem a ferrugem os devoram, e vereis desaparecer incessantemente da vossa alma tudo o que lhe possa manchar a pureza. Dia a dia, sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve, e como um pássaro que voa nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. Como disse o Espírito, qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso de tamanha virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cura? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer? Se tivermos Jesus, o que haveremos de temer? Temos Jesus, temos o amor de Jesus. O Espírito continua: se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro onde a traça nem a ferrugem os devoram, e vereis desaparecer insensivelmente da vossa alma tudo o que lhe possa manchar a pureza. Dia a dia, sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve. Subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor.
Continuamos com o estudo do livro Os Mensageiros. No capítulo anterior, falamos sobre o cuidado que devemos ter com aqueles que exercem profunda influência sobre nós. Os bons espíritos não impõem nenhum constrangimento a nós. Falamos sobre a calúnia, um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. E o cuidado para não sermos injustos, evitar que as discórdias se perpetuem nas existências futuras. No capítulo de hoje, Aniceto recebe informações e esclarecimentos sobre o momento oportuno para prosseguir em viagem até as esferas da crosta. Alfredo esclarece que os aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. É natural, portanto, que se intensifique ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Nossos companheiros espirituais suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas invisíveis ao olhar humano não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. Em vão, a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Quem não empunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor no campo da palavra ou da ideia. Como sabemos, naquela passagem do Evangelho, onde Jesus disse: embanha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Vocês se lembram? Mas todos nós pagaremos tributo. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Ismalha, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza. Infelizmente, na afeição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimo-lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência e, dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os Jairos, que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anáses e Caifáses. Nesse passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais.
Nestes tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Imaginem que para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, no seio da noite, porém, destacava-se um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam o firmamento, enquanto bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para os nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. E para terminar, a poesia de Abel Gomes. Temos Jesus. Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença, nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa, no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvairios, desenganos, aspereza dos homens da caverna. Mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista de luz da vida eterna. Poesia do livro Parnasmo de Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier, a editora FEB. Então é isso, que sejam reflexivas essas palavras, né, para todos nós. Até o próximo encontro e Jesus nos abençoe. Olá, boa noite, que a paz de Deus, que a paz de Jesus envolva a todos nós, que esses instantes sejam abençoados de esclarecimento, de refazimento, de reflexões. Que bênção é estarmos nessa sessão, sendo amparados sem a menor dúvida por Deus e por Jesus. Nesses instantes que nós estamos vivendo, que são ali conturbados, e por toda a nossa vida,
nós temos um recurso maravilhoso, que é o recurso da prece. Então nós não podemos abrir mão dele, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz que o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve lhe assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Então, nós temos que dedicar, assim que acordamos, alguns instantes ali, de entrarmos em prece, em sintonia com Deus e com Jesus, pedindo amparo, pedindo assistência, agradecendo tanta ajuda que recebemos por acréscimo da misericórdia divina. E com certeza nos fará ali mais firmes, mais confiantes ao longo de nossa jornada, mais confiantes frente às dificuldades ou os ensinamentos, os aprendizados ali ao longo do dia, ao momento, nos ajudará a ajudar aqueles que estão conosco, aqueles que convivem conosco, ainda mais agora que estamos mais próximos, muitos estão sob o mesmo teto, ali trabalhando, estudando. Então é uma oportunidade de ajudarmos todos que estão conosco, inclusive os desencarnados, né? Temos que ter essa consciência, essa certeza que não estamos só ali num número de encarnados, né? Existem ali irmãos ao nosso redor que serão beneficiados com a nossa ação da prece. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver alguns trechos do capítulo 27, que é Pedi e obtereis. Ação da prece. Transmissão do pensamento. A prece é uma evocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser a qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Dada aqui a nossa condição, nós ficamos muito mais, né, na esfera do pedido. Né, do pedido, a gente pede, quando teríamos que agradecer mais do que pedir. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Então, pode-se orar por si ou por alguém, né? Outrem, por alguém, encarnado ou desencarnado. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem a nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança, né? Que aqui é a questão da sintonia. Para se dar conta do que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como somos nesse mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, estabelece uma corrente fluídica de um para outro, transmitindo pensamento como o ar transmite o som. É uma conexão, né, uma corrente magnética que se estabelece entre aquele que está pedindo, né, e entre aquele que recebe esse pedido, esse agradecimento. Então, aqui nós temos
sempre a recomendação, né, de dirigirmos a nossa prece a Deus e a Jesus. Mas nós sabemos que nem todos comungam das nossas crenças, né? Temos que respeitar. Então, em alguns casos, em algumas religiões, pede-se em nome deste ou daquele, mas de fato é a vontade de Deus que vai prevalecer. Então, esse espírito ao qual se roga esse favor, né? Ele vai ser um intermediário, né? Ele vai interceder por nós. E também existe a ligação entre aquela pessoa que nós estamos pedindo, né? Então, se de repente estamos orando ali por um pai, por uma mãe, por um doente, por um amigo, por um filho, estando eles encarnados ou desencarnados, a nossa prece vai chegar até eles. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem, que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações, que os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Essa explicação é, sobretudo, para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as circunstâncias, juiz supremo em todas as coisas, único que pode tornar sua ação efetiva. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como o afastar dos males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Então, quando pedimos, né, aqui como o próprio nome do capítulo diz, nós obteremos a ajuda, né? Pode não ser a ajuda que nós esperávamos, porém a solução, o suporte, o alívio, ele vem, né? Se nós nos colocamos ali de coração aberto, de mente aberta, nós sentimos esse auxílio, né? Deus envia ali os seus emissários, aqueles que poderão nos ajudar através de um conselho, de um pensamento, de uma vibração. E se nós nos sintonizarmos, nós de fato receberemos, né, o amparo, a assistência que tanto necessitamos, que tanto buscamos quando estamos em prece. Um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, nós temos o item 23, Alegria da Prece. É uma mensagem aqui de Santo Agostinho. Vinde, vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca na hora que se ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia!
não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Realmente é um bálsamo, é um alívio, é um encorajamento. Sem dúvida, sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas, e vós também, orai como Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregado de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Então, a prece, ela nos traz alegria. Quando dela, nos colocamos em condições, esse pedido com humildade, é um bálsamo, realmente muito consolador, vibra em nós. E eu trouxe também do livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, um capítulo que se chama Rezar e Orar. Ele vem bem de encontro a tudo que foi dito até aqui, essas palavras de Santo Agostinho. Rezar é repetir palavras segundo fórmulas determinadas, é produzir eco que a brisa dissipa, como sucede a voz do sino que no espaço se espraia e morre. Orar é sentir. Olha a diferença. Rezar muitas vezes é uma atitude maquinal, Orar é sentir. O sentimento é intraduzível. Não há palavra que o defina com absoluta precisão. O mais rico vocabulário do mundo é pobre para traduzir a grandeza de um sentimento. Não há fórmula que o contenha, não há molde que o guarde, não há modelo que o plasme. O sentimento é, por natureza, incoercível, não se pode conter. E aí ele traz um exemplo interessante. Como relâmpago prenunciando o temporal, o sentimento fere o campo de nossa consciência e num dado instante penetra o âmago do infinito. Quem o retém? Quem ousa interpretá-lo? Quem o pesa e quem o mede? Só Deus o conhece, só Deus o julga com justiça, porque só Deus sabe o que são essas vibrações de nossa alma, quando para Ele apelamos na linguagem misteriosa do sentimento. Deus nos conhece, Ele nos criou, Ele sabe o que tem dentro de cada um de nós. Então, se nossas palavras são limitadas para expressarmos o nosso sentimento, o que trazemos no nosso coração, às vezes a gente está tão feliz e a gente não consegue expressar, ou a gente está muito triste, a gente também não consegue expressar, a gente não consegue se comunicar com alguém que está ao nosso lado, mas com Deus nós conseguimos nos comunicar, É uma potência, é uma conexão incrível, maravilhosa, Ele nos conduz. Nosso espírito sintetiza numa só vibração aquilo que o vocabulário terreno não diria após haver esgotado o derradeiro elemento de todos os seus recursos. Orar é irradiar para Deus, firmando desse modo nossa comunhão com Ele. É uma aliança, é uma irradiação. Olha que verbos Vinícius usa. A oração é o poder dos fiéis. Os crentes oram,
os impostores e os supersticiosos rezam, que é aquilo maquinal, barganha, fórmula pronta. O Evangelho segundo o Espiritismo nos recomenda que essa prece seja ali palavras nossas, do nosso coração, que nós demos assim vazão, né? E tem pessoas que falam, mas eu não sei orar, então você faz um Pai Nosso, aquilo sem sombra de dúvida já vai começar a te ajudar, né? A nos ajudar. Mas quando nós falamos do coração, a nossa conexão é maior, né? É um diálogo com Deus. Os crentes oram a Deus. Os hipócritas, quando rezam, dirigem-se à sociedade em cujo meio vivem. Difícil é compreender-se o crente em seus colóquios com a divindade. Os fariseus rezavam em público para serem vistos, admirados, louvados. Vamos refletir, né? Nossas atitudes condizem com o que estamos dizendo? Estamos exercendo um papel mediante as outras pessoas? Ou realmente estamos sentindo o que estamos falando, né? Então, nós que estamos dentro da doutrina espírita, nós sabemos que estamos sendo auxiliados, né? Nós não podemos perder a confiança. Nesse momento todos estão sendo assistidos, né? Não podemos nos sintonizar com vibrações difíceis, com noticiários aí alarmantes. Nós sabemos que a situação está ocorrendo, né? Que temos que nos proteger. Porém, vamos elevar os nossos pensamentos e as nossas preces e contribuir para esses espíritos que estão aí, esses emissários de Deus e Jesus na Terra, nesse momento, para nos amparar, para nos encorajar. Nossa vibração é muito importante, a nossa prece é muito importante para contribuir com o todo, né? E o médium tem que ser consciente da sua responsabilidade, do seu trabalho, né? Como que eu posso ajudar? Nesse momento é fundamental que ajudemos com a nossa prece, com as nossas vibrações de auxílio, de gratidão por estarmos sendo amparados e de auxílio àqueles que necessitam. Jesus amava a oração e detestava a reza. Dizia aos seus discípulos: vigiai e orai constantemente para não cairdes em tentação. Quando, porém, orardes, não façais como os hipócritas, que rezam em pé, nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que os tais já receberam a recompensa. Entrai em vossos aposentos, fechai a porta e orai em secreto ao vosso Pai que está nos céus. Não deveis tampouco usar repetições ociosas, como fazem os gentios, que entendem que pelo muito falar serão ouvidos. Vosso Pai sabe o que vos é mister, antes mesmo que lhe pensais. Mateus capítulo 26, versículo 36 e Marcos capítulo 14, versículo 38. Aprendamos, pois, com Jesus a amar a oração e repudiar a reza. Então, vamos ter assim sempre essa recomendação de Jesus, né? E vamos orar com amor, né? Agradecer mais do que pedir. E nesses instantes, né? Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, como vermos a prece ali, a oração diária, esse diálogo com Deus e com Jesus. A prece é o nosso sustentáculo, ela nos leva aí ao fortalecimento da nossa fé. Que todos tenham uma noite de amor e de paz. Que assim seja.